à vontade, presbítero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém! Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia! Grato a Deus por mais uma vez aqui dentro desta casa, juntamente com esse rebanho que junto nós vamos morar no céu. Aleluia! Eu quero louvar a Deus pela vida do anjo desta igreja, meu amigo pastor Renato, a sua esposa, pastora Eliana, a sua família, a todos os demais obreiros desta congregação. Eu quero louvar a Deus, a esse rebanho. Aleluia! Louvado seja Deus. Pastor Renato, aleluia, eu acabo de me recuperar de uma longa jornada, aleluia, que ali com Deus fiz um propósito, e esse propósito está estabelecido todo ano. Falei, Deus, enquanto eu tiver força nas minhas pernas, aleluia, eu cumprirei este propósito, porque eu fiz, Deus, foi contigo. Eu não fiz, não foi com o homem. Pastor Renato, quando nós começamos esse propósito, e uma turma mais ou menos de 15, aí foi diminuindo, e por último agora só foi eu. Aleluia, eu, o Espírito Santo foi comigo. Olha, o importante, Jesus, é que o teu Espírito vai comigo. Aleluia, louvado seja Deus. A nossa vitória, meus amados irmãos, ela não está no começo, ela não está no meio, mas ela está lá no final. Aleluia! O importante é nós chegar, meu irmão, bem lá no final. Aleluia! Fui nessa caminhada, Jesus foi comigo e eu voltei cheio de vitória, cheio de bênção, para aqui contar para meus irmãos e dividir também com vocês essas bênçãos. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Renato, por mais uma confiança de o Senhor me lançar o convite, de confiar esse altar, aleluia, ao nome de Deus. Louvado seja Deus, louva a Deus por a tua vida, amém, meu amigo? Conte comigo, aleluia, nas orações, porque sempre, aleluia, está dentro das minhas orações esse ministério, amém? Esse ministério sempre está, aleluia, dentro das orações do ministério Casa de Adoração. Porque aqui nós estamos, pastor Renato, aleluia, para fazer a obra. Aqui nós não estamos para levantar uma bandeira, minha irmã, que é só de tal ministério. Aqui nós estamos para levantar a bandeira do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. E para isso foi que nós fomos chamados. Aleluia. Louvado seja Deus. Obrigado de coração mesmo, pastor Renato. Naquela hora que tu me lançou o convite, meu pastor, eu estava no profundo com Deus. Eu estava no profundo, varão, com Deus. Eu cheguei no serviço mais quebrado do que arroz de quinta. E ali eu não sei tocar, meus amados irmãos, mas eu tenho ali em casa um instrumento chamado violão. Eu não sei tocar. Aí do nada, pastor Renato, cheguei mais quebrado do que arroz de quinta. Peguei meu violão e fui lá para a área. Aí me sentei lá na área, coloquei uma caixa de som, liguei o Bluetooth do meu celular e comecei a dar lugar para Deus. E ali a glória desceu. Aleluia! Ali as lágrimas jorravam na presença de Jesus. E ali quando eu adorava a Deus, pastor Renato, arranhando as cordas daquele instrumento, aleluia, logo mais veio o convite de Deus, da parte do servo dele, para mim estar aqui hoje trazendo esta palavra. E para a glória de Deus, aqui estamos hoje. Aqui estou hoje para trazer a palavra do Senhor. Deus está na casa, igreja. Desde a abertura deste culto eu estava conectado, eu estava ligado, porque quando eu chego na casa de Deus, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é de dar meus ouvidos para o que Deus está falando. E desde a abertura deste culto, Deus já estava falando, amém? Deus já começou a falar, Deus falou nos louvores, e Deus ainda quer falar mais um pouco na igreja, com a noiva lavada e remida no sangue do Cordeiro, amém? Louvado seja Deus. Sem perca
de tempo e sem delonga, meus amados irmãos, abra a sua Bíblia no livro de 2 aos Reis. Não, no livro de 1 Samuel, perdão, meus amados. 1 a Samuel. Deixa eu colocar meu óculos, porque meu óculos ele me auxilia bastante. Aleluia, minha vista não é mais a mesma de 15 anos, né? Quando eu era aquele jovem. Aleluia. Aleluia. Trago hoje uma visitante da minha casa, minha filha, Giovana. Para a glória de Deus, está aqui. Ela está ali em casa, de férias. Férias não, está descansando. Porque logo o papai tem muito serviço para ela. E eu creio que na obra também. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Maravilhoso Deus. Espírito Santo da verdade. 1 a Samuel, capítulo 16. Quando eu recebo um convite a ir levar a palavra de Deus, eu primeiro pergunto, aleluia, para aquela pessoa que está me lançando um convite: meu pastor, meu irmão, tem dito a palavra? Porque uma coisa é, aleluia, a gente obedecer às diretrizes da igreja, né? Obedecer, né, a liturgia da igreja, e a gente tem que perguntar, né? Aí o meu pastor Renato disse assim: meu vaso, dá lugar para Deus. Ele sempre fala assim: dá lugar. E assim, a casa de adoração também é nesse mesmo, pastor Renato. Quem fala é Deus. Aleluia. Uma coisa é a gente chegar numa igreja e ali está uma cartilha para você seguir aquela liturgia. E outra coisa é Deus, a gente deixar Deus usar a nossa vida. Né? Porque Deus opera da maneira que Ele quer, Ele opera do jeito que Ele quiser. Basta a gente dar lugar, né? Louvado seja Deus. 1 a Samuel, capítulo 16, no seu verso 1 em diante. Amém? Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei? Pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor. Aleluia. E veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? Aleluia. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Sacrificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Aleluia. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante ao Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor não olha para o coração. O Senhor não olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel.
o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido a esses. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços. E disse: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, porque não nos assentaremos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo, fê-lo entrar, e ele era ruivo e formoso, de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te, unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. Amém? As palmas louvam ao Senhor. Louvado seja o nome do Eterno de Israel. Pois bem, aqui nós vemos, aleluia, uma passagem, aleluia, que o profeta, aleluia, é designado a fazer, aleluia. E ali estava Samuel, e o Senhor, aleluia, as fala com Samuel: Samuel, aleluia, louvado seja Deus, eu tenho, aleluia, algo a designar contigo, aleluia, te prepara, aleluia, porque eu te enviei a Belém, aleluia, louvado seja Deus. Todo mundo sabia ali que em Israel o rei Saul reinava, mas porém rejeitado por Deus, e Deus havia de levantar ali uma pessoa para reinar sobre Israel, aleluia. Mas Deus também já tinha alguém escolhido a dedo por Deus, aleluia. Uma coisa é, Deus já começa a falar nesta noite, uma coisa é os meus olhos ver, aleluia, e eu definir, irmão, que é aquilo, e outra coisa é a vontade de Deus ser concretizada, aleluia. E Deus tinha que levantar alguém ali em Israel. Ali Deus fala com Samuel: Samuel, Samuel, até quando tu terás dó de Saul? Aleluia, porque eu, teu Deus, Deus de Israel, a tenho rejeitado. Aleluia, mas eu creio, pastor Renato, aleluia, que além de Samuel estar nesta condição, um pouco de medo, Samuel estava também em Saul. Aleluia, porque palavra de rei, irmão, aleluia, ele tem costume de não voltar atrás, mas aqui quem está falando é o rei dos reis. Aleluia, louvado seja Deus. Quando eu era pequeno, aleluia, eu me lembro que o meu avô dizia, minha irmã, ele tinha uma mania de fazer umas trocas nos animais dele, nos jumentos, nos cavalos dele, e aleluia, ele dizia para as pessoas, pastor Renato: olha, a minha palavra é palavra de rei, rapaz, eu não volto para trás não. Mas ali, minha irmã, tinha um velho, aleluia, que passava, aleluia, um animal cego em troca de um melhor, mas ele estava passando alguém para trás e dizia que tinha palavra de rei. Aleluia. Você vai entender o que Deus vai querer falar contigo nesta noite, amém? E ali, meus amados irmãos, pastor Renato, eu via meu avô trocando, fazendo aquelas trocas, eu dizia: mas não é que meu avô é muito esperto mesmo? Ainda disse que tem palavra de rei. Ah, que rei é esse? Passando um pouco para trás, mas tinha um que estava olhando ele lá. Eu estou te vendo, rapaz.
Ele trocava, pastor Renato, com os ciganos, porque cigano é bicho danado de esperto. Ele trocava com os ciganos e ainda passava os ciganos para trás. Ele queria ser o espertinho, irmão. Ele passava às vezes um cavalo cego. Ele passava um produto no olho do cavalo e dizia: esse aqui é bom. Esse aqui, olha. E aí o cigano caía na lábia deles, pastor Renato. Trocava, dava um animal melhor. E ainda tornava para o velho meu avô. E eu pequeno, eu olhava aquilo ali, eu dizia: está passando o coitado dos ciganos para trás. Desde lá Deus não se agradava, meu. Aleluia. Muitas das vezes, nas vidas daqueles que querem ser espertos, eles querem achar um atalho mais perto. Mas não adianta, porque lá na frente ele vai ser barrado. Ele vai ser, irmão, barrado. É verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Que se veja meu avô com Deus lá no dia do juízo. Forte Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E trazendo aqui a palavra, voltando para a palavra, Deus fala: Samuel, eu tenho rejeitado a Saul. Aleluia. E na casa de Jessé, meu amado pastor Renato, havia ali os filhos de Jessé, um mais bonito do que o outro, um mais jeitoso do que o outro. Aleluia. Havia 7. Aleluia. E tinha um lá no campo. Tinha um apacentando ovelhas lá no campo do seu pai Jessé. Para aquele que estava lá no campo, ninguém dava nada por ele. Para aquele que estava lá no campo apacentando as ovelhas, ninguém via ele matando urso, ninguém via ele matando leão, ninguém via não a luta daquele pequeno lá no campo. Eles queriam estar em casa, pastor Renato, bem cuidados, cheirosos, com as suas roupas bonitas. Aleluia. Porque, aleluia, hoje, pastor Renato, nós vivemos um evangelho, aleluia, de resultados. Se alguém vir aqui nesta congregação, aleluia, se na noite que esta pessoa viu o pastor Renato ou a pastora Eliane não revelar que um carro novo está chegando na vida dele, aleluia, que um Pix gordo vai chegar na conta dele, aleluia, se ele não ouvir, minha irmã, essa revelação, ele não volta mais aqui. O problema é dele. Permaneça, pastor Renato. Permaneça. Aleluia. Permaneça, que de lá na casa e adoração também eu vou permanecer. Aleluia. Eu vou permanecer lá também mandando glória, meu irmão. No céu. Aleluia. Mas o povo quer ver, pastor Renato, que nem foi aberto este culto hoje, as aparências. Tá? Davi, Samuel não foi diferente. Quando Samuel coloca o pé dentro da casa de Jessé, pastor Renato, ele olhou e já viu um formoso. Certamente será esse. A quem eu vim ungir, certamente é esse. Aí Deus chega no seu íntimo, no seu particular: Samuel, Samuel, não atentas para a tua aparência. Não atenta, porque nós vemos, pastor Renato, o que está de frente dos nossos olhos. Mas Deus, ele vê mais além ainda. Aleluia! Aleluia! Eu creio, Deus. Quando chegamos numa igreja, irmã, aquela poltrona lá de cima do culto parece a poltrona do rei, não sei de onde, do primeiro marido da rainha Elizabeth. Aquela cadeira que ele se sentava, pastor Renato. Nós olhamos no púlpito, e aquele cadeirão, a pessoa com a cara enrustida, pensando ele o quê? Pensando que ele é quem? Aleluia! Pensando, minha irmã, quem é ele? Eu creio, Deus, olha aí. Muitos que estão sentados podem olhar para a aparência, mas tem um Deus que está vendo o profundo, o oculto e o escondido. Aleluia! É a fúria. Eu creio, Deus. Verdade. Conte com as minhas orações, pastor Renato. Meu Deus. Conte com as minhas orações, levita do Senhor.
Porque nós vamos atingir o céu. Eu creio, Deus. Nós vamos atingir o céu. Nós vamos adorar. Nós vamos buscar, pastor Renato, as almas. As almas que estão quebradas. As almas que estão jogadas na rua. As almas que ninguém dá mais nada por eles. Os moradores de rua. Aleluia. Cadê o povo de Deus? Deus. Aleluia. É para isso que nós fomos chamados. É para isso que Deus tem chamado o pequenino e tem ungido ele e feito ele grande. Aleluia. Deus diz: é com você que eu como. Aleluia. Aleluia. Mas o povo, minha irmã, se não vê movimento, aleluia, é melhor que feche. Satanás, vai um recado para você. Aleluia. Vai um recado, Satanás, do quinto. Aleluia. Se você estiver pensando, aleluia, que a casa e adoração, a igreja do pastor Renato, mesmo num culto desse como hoje estamos em poucas pessoas, ele vai querer entrar e meter o bedelho dele no meio, ele está bem redondamente enganado. Aleluia. Tem busca. Aleluia. Aqui tem oração. Aqui tem um povo que não se dobra diante de mentira de ninguém. Aleluia. Ainda que estivermos, minha irmã, em poucas pessoas, a maioria está com nós, que é Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Deus, eu creio, Senhor. Samuel, Samuel, por que atentas para a tua aparência? Samuel, Aleluia. tomou um choque. É melhor me converter mais um pouquinho. Samuel falou. É melhor me converter, porque já errei, irmã. Já errei, irmã. Deus é forte. É por isso que é bom, meu amado irmão, eu e você, quando entrar num culto que nem esse, fica assim, ó. Deus fala. Quando eu saí de casa, eu falei para minha esposa: cadê o lenço? Ah, não sei, não está sem o lenço. Eu falei: eu tenho vários. E esses lenços eu uso, viu? Glória. Foi ou não foi? Eu uso meus lenços, minha irmã, pai, porque eu choro mesmo na presença de Deus. Eu já me derramei aqui hoje. Oh, glória. Eu já me derramei na presença de Deus. Eu choro mesmo. Eu choro mesmo na presença do meu Deus. Eu creio, Deus. Maravilhoso. Pastor Renato, às vezes nós chegamos nas grandes congregações, você não vê ninguém glorificar, você não vê ninguém derramar. Aleluia! É verdade, Deus. Está um evangelho tão frio, está um evangelho tão... sei lá como é que está o evangelho hoje, mas eu ainda sou daquela época, pastor Renato. Eu ainda sou da época do começo da minha conversão. Aleluia. Eu quero descer mais um pouquinho a cada dia. Aleluia. Eu quero descer mais um pouquinho. Obrigado, Deus. Eu quero me encontrar mais um pouco com Deus. Aleluia. Maravilhoso, Deus. Eu falei para ele: come meu lenço, porque eu choro mesmo na presença de papai. Oh, glória. Eu choro mesmo na presença de Deus. Maravilhoso, Deus. Aleluia. É grandioso, Deus. Aleluia. É lindo, Deus. Aleluia. Ação! Agora Samuel já estava vigiando, irmão. Passa! Jessé faz passar um dos seus filhos. Passa! É Deus. Eu não sei o nome de todos não, mas Jesus sabe. Amém? Aleluia. Sei que tem um nome esquisito lá, né, pastor? Tem um nome lá, né? Mas Jesus sabe o nome de todos eles. Eu creio, Deus. Passa! Não, nesse não. Aleluia. Vou fazer passar outro. Jessé. Passou outro? Está um pouco nesse. Eu creio, Deus. Eu imagino ali, pastor Renato, a disputa de mente com aqueles filhos de Jessé que estavam naquela hora. Sou eu. Não, sou eu. Passa. Deus faz passar um por um. Deus passa. Eu creio, Deus. Aleluia, Jesus. Eles podem achar que é eles mesmos. Mas uma coisa é ser escolhido por Deus. Aleluia. Aleluia. Uma coisa, pastor Renato, é a gente ser escolhido por Deus.
Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Verdade. Para você, para mim, aleluia. Se alguém, minha irmã, não tiver nem aí, não, aquilo lá é vejo nada. O problema é dele. O que importa é o que Deus fez ao nosso respeito. Glória a Deus. O que importa é o que Deus tem com nós. Com cada um que aqui está nesta noite. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu já preguei a igreja, pastor Renato. Glória a Deus. Igreja grande. Eu já preguei igreja grande porque nós vemos de igreja grande, eu e a minha esposa. Nós fomos ungidos no começo da nossa caminhada, minha irmã. Nós fomos ungidos. Operador de obreiro, diácono, evangelista, presbítero agora. E sabe Deus não vai parar isso. Aleluia. É a vontade dele, pastor Renato. É a vontade dele. Só sei de uma coisa. Eu estou aqui adorando. Glória. E não vou parar não, menino. Aleluia. Não vou parar não. Não vou parar. Até o dia que ele me transportar, aleluia, eu não vou parar. Até o dia que ele dizer assim, servo, aleluia, os teus dias se findou. Enquanto isso eu vou adorando. Aleluia. Enquanto isso eu vou buscando. E eu pregava, pastor Renato, nessas grandes igrejas. E tinha pessoa que dizia, mas você não sabe nem ler a Bíblia direito. Aí eu dizia, meu Deus, é puro Satanás. É puro Satanás para tirar nós da presença. É forte. Aí é onde Deus diz assim, filho, filha, fique tranquilo. Eu creio. Fique tranquilo. Porque quem fala sou eu, quem determina sou eu, quem escolhe sou eu. Aleluia. É o que Deus fez aqui com Davi. Aí passam todos aqueles moços. Um mais bonito e mais robusto do que o outro. Nenhum deles era. Aí Samuel pergunta para Jessé. Amigo Jessé, acabou todo mundo? Os que estavam aqui acabou, né? Até mesmo o pai. Cadê que ele falou antes que tinha um no campo lá pacientando ovelha? Jessé falou? Jessé falou, pastor Renato, tem esses 6 aqui que estão aqui dentro da casa, mas tem uma no campo. Jessé, você não ouviu na Bíblia que Jessé falou isso antes, não. Antes ele não falou. Por quê? As coisas foram se diminuindo, eles foram vendo que não era da maneira deles, aí Jessé falou, eu tenho que apresentar o outro que está lá no campo. Mas o plano de Deus já estava sobre o outro que estava lá no campo. Eu creio. Aleluia. O plano de Deus já era na vida Glória a dele. Deus. Aleluia! Desde o começo da minha e da tua caminhada, Deus já trilhou o teu caminho, Deus já determinou o que há de acontecer na minha e na tua vida. Eu creio. E não tem demônio nenhum, pastor Renato, que possa me atrapalhar. Aleluia. Não tem demônio, não tem aquele mais usado, minha irmã, por Satanás, que possa me meter o bedelho. Porque ele será queimado, ele será exterminado desta terra por Deus. Aleluia. Aleluia. Acabou-se os moços? Acabou. Os que estão aqui acabou. Aí tem um lá no campo, o mais pequeno da casa. Aí Deus gosta de trabalhar com quem é mais pequeno, né? Aleluia. A gente vem se diminuir, né, minha irmã? Mais um pouquinho da presença dele. Obrigado, Senhor. Porque a Aleluia. palavra de Aleluia. Deus diz que aqueles que são humilhados, eles serão exaltados por Deus. E aqueles que se exaltam por si próprios serão humilhados. É aquelas pessoas, porque se não for eu, pastor Renato, não é mais ninguém daqui, tá? Se não for eu, pastor Eliane, esqueça, não vai acontecer. Você entendeu, minha irmã? É dessa maneira. Tem pessoas, não tem ninguém nesta noite aqui, nessa condição não, porque aqui tem adorador. Mas tem pessoas, pastor Eliane, que é dessa maneira. E quando eu vejo, aleluia, estas pessoas falando esse tipo de coisa, eu falo, meu Deus, misericórdia. Aleluia. Misericórdia destas vidas. Misericórdia destas vidas. Aleluia. Maravilhoso Deus. Aleluia.
lá, busca ele lá no campo. Enquanto ele não chegar aqui, nós não se assentaremos à mesa. Ou seja, aquilo que Deus tem preparado para mim e para ti. Aleluia. Pode alguém tentar jogar areia no ventilador? Pode alguém querer roubar a cena, minha irmã, e não vai conseguir? Aquilo que Deus determinou para ti é para ti. Aleluia. Aquilo, pastor Renato, que o Senhor determinou para a sua vida, é para a sua vida. Aleluia, Deus. Não tem demônio que se atravesse na frente. Eu creio. Aleluia. Mas ele, aí entra aquele moço, aquele ruivo, né? Entra. Aí Deus diz no ouvido de Samuel: Aleluia. Pegou? Pegou aí? Aleluia. Pegou, Samuel? Deus falou: pegou? Aleluia, Deus. Fique atento, rapaz. Fique atento. Está entrando. Aleluia. Está entrando a quem mandei ungir. Aleluia, Deus. Está entrando a quem mandei ungir. Está entrando a quem mandei exaltar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus poderoso. Aleluia. E ali quando Davi entra na casa, Samuel já pega o chifre com azeite e deita sobre a cabeça de Aleluia, Davi. Deus. Eu imagino, pastor Renato, a fúria de Satanás entrando no corpo daqueles irmãos de Davi naquela hora. Aleluia. A obra de Deus é para todos. Verdade. Eu sempre tenho falado, pastor Renato, lá no nosso ministério Casa e Adoração. No nosso não, no Ministério de Deus, Casa e Adoração. Deus, nós estamos começando, nós estamos cavando um poço. Aleluia. Mas esta obra, ela vai ser para todos, pastor Eu Renato. creio, Deus. Ela vai ser para todos aqueles que vêm para somar. Maravilhoso Deus. Não vai só para ser aqueles que, eu entendo, toco. Primeiro vai se consertar com Deus. Oh, Entrar glória. na obra. Pastor Renato. Eu creio, Deus. Primeiro, eu tenho falado para minha esposa, aqueles que chegarem, vai ter livre acesso na obra de Deus, porque é o próprio Deus que vai mandar. É o próprio Deus, pastor Renato, que vai trazer obreiros para essa seara, viu? Eu creio. Vai chegar obreiro aqui, viu? Vai chegar obreiro em nome de Jesus. Eu creio. Te prepara, mano. Te prepara porque vai chegar. Vai chegar obreiro. Vai chegar instrumentista.